my friends, welcome back to another video. Hey, how you're doing? Well, I'm doing just fine, alright, I'm dying inside. Bom, lá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esta vez, pessoal, vamos estar aqui a continuar com o impulso nervoso, que eu pensava que ia dar isto tudo mal, mas infelizmente não funcionou como eu queria. Pronto, mas não há problema. Então vamos lá dar aqui esta coisinha, não é? Efetivamente, pronto, do impulso nervoso, não é? E vamos, mas é já terminar esta porcaria, ok? Muito bem, ora bem, a gente ia dar na aula passada a transmissão do impulso nervoso entre neurónios, só que a gente não conseguiu dar, ok? Pronto, então, a passagem, portanto, imaginem, a passagem é assim, a passagem do impulso nervoso entre dois neurónios consecutivos faz-se através de sinapses, ok? Portanto, a informação é conduzida da arbonização terminal do axónio do neurónio pré-sináptico para as dendritos ou para o corpo celular, ou seja, o neurónio pós-sináptico. Então, ou seja, o que é isto? A sinapse é tipo um intervalo entre o neurónio pré-sináptico e o neurónio pós-sináptico. Ok? Sinapse é tipo um espacinho. Ok? Pronto, eu vou-vos mostrar. Isto é a sinapse. Okay. Sinapse. Muito bem. Ora bem. Então, o que é que são os neurónios mielinizados? Nestes neurónios, a propagação do impulso nervoso faz-se por saltação entre os nódulos de Ranvier, ou seja, condução saltatória, a uma velocidade superior à que ocorre nos neurónios amielinizados. Ok? Pronto. Então, o que é que isto significa? Basicamente... Então, vamos dar aqui, para terminar finalmente esta matéria do impulso nervoso, vamos dar aqui a transmissão de um impulso nervoso numa sinapse química, ok? Pronto. Então vamos lá ver. Então, primeira fase da transmissão do impulso nervoso numa sinapse química. Portanto, na membrana da arborização terminal do axónio, os canais de cálcio-íon são sensíveis à voltagem. E com a chegada do impulso nervoso, abrem o que leva à entrada de íons de cálcio por difusão. Ok? Portanto, por difusão a gente já sabe o que é. Difusão facilitada. Pronto. Difusão facilitada. Pronto. Ora bem, então, aqui a gente pode ver que há um canal de cálcio. Eu vou-vos mostrar a imagem. Portanto, está aqui um canal de cálcio, portanto, falando do íon. E, portanto, onde vão entrar... vão entrar íons de cálcio para efetivamente para a membrana de arborização terminal, ok? Isso é a primeira fase, portanto, entrada do cálcio quando há a chegada do impulso nervoso, ok? Portanto, o que é que acontece? O cálcio vai se ligar, portanto, o cálcio falando de íon, em termos de íon, o cálcio liga-se às vesículas que contêm neurotransmissores, ok? Neurotransmissores. E que se vão fundir com a membrana pré-sináptica. Portanto, porque é que são neurotransmissores? São mensageiros químicos, ok? Formados do complexo Golgi do neurónio pré-sináptico e acumulados em vesículas sinápticas, ok? Pronto. Esse é o segundo passo, portanto, acerca do segundo passo, os neurotransmissores são assim libertados na fenda sináptica por exocitose. Porquê que é exocitose? Porque saem. Portanto, porque é assim, os neurotransmissores vocês veem que estão rodeados por fosfolípidos aqui. E portanto, os neurotransmissores para chegar à sinapse precisam de sair deste círculo de fosfolípidos, certo? E para saírem deste círculo de bicamada fosfolipídicas vão sofrer exocitose, porque a exocitose é saída, portanto eles vão sair desses fosfolípidos, ok? Pronto. Porque imagina, os neurotransmissores saem da arborização terminal, ou seja, saem e será exocitose, não é? Como a gente já viu na aula passada, ok? Esse é o passo 2.
Portanto, o passo 2 é a ligação do cálcio com as vesículas, certo? Que contém os neurotransmissores. E os neurotransmissores saem das vesículas, ou seja, a exocitose, para ir para a fenda para serem libertados na fenda sináptica, ok? Agora, o passo 3 é o facto dos neurotransmissores ligarem-se aos canais de sódio existentes na membrana pós-sináptica, ok? Pronto. Ou seja, o que é que isto significa? Os neurotransmissores vão se ligar aí a uns canais de sódio, não é? Porque é assim, porque os canais de sódio estão aí para, como função, receber os neurotransmissores. São receptores de neurotransmissores, ok? Vocês podem, vou-vos mostrar sempre a mesma imagem. Mas aqui, estão a ver estas permeases? Estas permeases aí estão aí para receber os neurotransmissores que passam pela fenda sináptica. Portanto, os neurotransmissores, ao entrarem efetivamente na permease do íon de sódio, já estão praticamente no neurónio pós-sináptico. Ok? E essa é a fase 3. A fase 4 é os canais de sódio abrem e entram íons de sódio, não é? Por difusão facilitada, obviamente, para a dendrite, ou seja, provocando assim a despolarização na membrana pós-sináptica, ocorrendo assim a transmissão do impulso nervoso ao neurónio pós-sináptico. Ok? Portanto, o passo 4 é basicamente está a dizer que os canais abrem, não é? Os canais de sódio vão abrir, não é? Para entrar íons de sódio, para depois irem para a dendrite, provocando a despolarização da membrana pós-sináptica. Porque imagina, esta matéria fala sobre como isto da despolarização funciona, ok? Porque é que os canais de sódio abrem? Abrem por causa dos neurotransmissores, ok, pessoal? Porque os neurotransmissores entram para dar informação à permease para se abrir, ok? Porque está a acontecer um impulso nervoso. Imaginando. Pronto. E depois vai provocar a despolarização, como a gente já viu, ocorrendo assim a transmissão do impulso nervoso do neurónio pós-sináptico. E assim, como não está aqui a dizer, mas assim vai aumentando assim o potencial da membrana, como a gente já viu na aula passada. E depois a última fase é a fase 5, ou seja, o facto dos neurotransmissores serem degradados ainda na fenda sináptica por enzimas. Ok? Portanto, os neurotransmissores depois vão se sentir inúteis, entre aspas, e depois vão ser degradados ainda na fenda sináptica por enzimas. Pronto, vocês conseguem ver aqui estas enzimas. Estão aqui para degradar os neurotransmissores que estarão na fenda sináptica. Portanto, uma pergunta agora. Portanto, qual dos 5 passos da criação do potencial de ação é que isto se encaixa? É o passo 1, potencial de repouso. Passo 2, despolarização. Passo 3, repolarização. Passo 4, hiperrepolarização. Passo 5, regresso ao potencial de repouso. E portanto isto toma lugar no passo 2, que é a despolarização, com a chegada do estímulo, os canais de sódio abrem. Qual é o estímulo? Os neurotransmissores. Ok? Pronto. E é basicamente isso. Portanto, concluindo esta parte, portanto, abrem os canais de cálcio. Os canais de cálcio ligam-se às vesículas, fundem com a membrana pré-sináptica. Os neurotransmissores são libertados na fenda sináptica por exocitose. Os neurotransmissores ligam-se a receptores de sódio na membrana pós-sináptica. E depois os canais de sódio abrem e o sódio entra por difusão facilitada, provocando a despolarização da membrana pós-sináptica. Ok? E agora vamos fazer o exercício da página 108, ok? Para ver se vocês já perceberam o sistema nervoso. Ora bem, então, pergunta 1. Pergunta 1, vamos lá. Guys, let's go. Os neurónios são células que apresentam... E a resposta certa era... Antes de dizer a resposta certa, caso vocês não tenham acesso ao livro, está aqui as perguntas. Eu por acaso esqueci-me de fazer isto na aula passada, devia ter feito.
Não sei se vocês conseguiram ver bem, but we up. Pronto. Portanto, página 108. Bora lá. Então, qual é a resposta certa de 1? Os neurónios são células que apresentam. Opção D, dendritos com arborizações terminais. Ok? Exatamente. Portanto, isto tem dendritos que depois têm arborizações terminais. Ok? Pronto. Mas acho que não. Yeah, era só a opção D. Era só a opção D. Porque depois as outras dizem prolongamento do corpo celular. Pá, não. Falso, porque o corpo celular não se prolonga, quer dizer. Se fosse assim, estávamos a falar do. Pera, não. Não, pois não. Não, assim estávamos a falar do axónio, exatamente. Apenas corpo celular e axónio também está falso, também tem dendritos, mas acho que vocês perceberam, a opção D. 2. Classifique verdadeiro ou falso. A. Portanto, o neurónio em repouso é capaz de reagir a estímulos. Claro que está verdadeiro, não é? Claro que isto é verdadeiro, isto é um bocado óbvio, claro que é verdadeiro. Claro que se um neurónio está em repouso, óbvio que já está preparado para receber um estímulo, portanto é capaz de reagir a estímulos, obviamente, verdadeiro. B. O número de cargas positivas no interior da membrana é superior ao do exterior. Falso. Quando o neurónio está em repouso, há mais número de cargas positivas no exterior. Eu até posso-vos dizer, olhem, na primeira fase do impulso nervoso, há só cargas negativas no interior, certo? Na segunda fase, portanto isto falando das fases do potencial de ação, na segunda fase a quantidade de cargas positivas aumenta no meio intercelular. Na terceira fase, a quantidade de cargas negativas aumenta no meio intercelular. Na quarta fase, portanto, continua com vários menos, não é? Com várias cargas negativas, até ter menos 80 cargas negativas. Menos 80 megavolts, queria dizer, pronto. Depois no sétimo passo, volta ao primeiro passo, que é menos 70, ok? Megavolts, ok? Pronto. Então, com isso a gente pode dizer que a B é mesmo falsa, porque a gente começa, quando está em repouso, a gente começa com menos 70 megavolts. Se é menos, então tem cargas negativas. Portanto, não começa com cargas positivas, está errado. C. Existem mais íons de potássio na fase interna da membrana do que na fase externa. Isto é verdadeiro. Ok? D. O potencial elétrico da membrana em repouso apresenta valores negativos. Claro que isto é falso, pessoal. O potencial elétrico da membrana apresenta valores negativos, não é? Positivos, queria dizer. O gradiente de concentração de sódio e potássio nas duas faces da membrana é resultante do transporte passivo da bomba de sódio e potássio. Falso. Ok? Falso porque na realidade acho que é a difusão facilitada. Não é transporte passivo, ou seja, é transporte ativo. F. Os íons sódio e potássio podem atravessar a bicamada lipídica por difusão simples. Obviamente que isto é falso, não podem nada atravessar. São íons, acham que podem atravessar a bicamada? Não, bicamada só pode transportar moléculas simples. 3. Quando estimulados os neurónios, eles respondem, e é a opção B, abrindo canais iónicos de DNA. Ok? Portanto, não podia ser a A, porque não abrem primeiro canais de potássio, primeiro são canais de sódio. Não podia ser a C nem a D, porque os canais não abrem ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Ok? Portanto, só podia ser a opção B. 4. A estimulação de um neurónio resulta, e a opção A, resulta na despolarização da membrana do axónio. Ok? Pronto, só podia ser literalmente essa. Ordena as afirmações identificadas pelas letras E, A e E, de forma a reconstituir a sequência de acontecimentos que antecede o período refratário da membrana do neurónio. Então, primeiro é a D, os canais de sódio abrem, como a gente já viu. Primeiro é a C, desculpem. Primeiro é a C, o neurónio é estimulado, certo? Obviamente, o neurónio é estimulado, obviamente. Depois do neurónio ser estimulado, aí é que sim, os canais de sódio abrem. Peço imensa desculpa. Já estava a achar isto um bocado errado. Depois é a E, entram cargas positivas para o neurónio. Depois é a B, não é? É atingido o limiar da ação, ou seja, o limiar de excitabilidade. E depois é a inversão da polaridade da membrana. Ok? Pronto. 6.
Quando na membrana do neurónio é atingido o limiar da excitabilidade, o que é que acontece? E é a opção D, desencadeia-se um potencial de ação. Ok? O potencial de ação e o limiar da excitabilidade vão levar ao mesmo. Ok? 7. A fase de repolarização coincide com o transporte. Neste caso, estamos a falar do transporte passivo. Ok? Portanto, gasta-se energia, obviamente. A gente já viu. E por isso é passivo, mas de quê? Na repolarização acham que é sódio. Não, então só pode ser a opção A. Repolarização é potássio, pessoal. Despolarização é que é sódio, mas agora a gente está a falar de potássio, ok? Pronto. 8. A propagação do impulso nervoso ao longo de um axónio e a opção A, é unidirecional devido à existência de bainha de mielina. 9. Os neurotransmissores são, e a opção C, são substâncias químicas libertadas por neurónio pré-sináptico. Ok? Isto é tudo conceitos que a gente já viu. E por último ordene as expressões identificadas a AE de forma a reconstituir a sequência de acontecimentos que se verificam na transmissão do impulso nervoso, sinapse. Portanto, primeiro é a letra D. Portanto, primeiro é a abertura dos canais de cálcio na arborização terminal. Depois é a migração de vesículas sinápticas. Depois é a ligação temporária de neurotransmissores a receptores específicos. Depois é B, abertura de canais de sódio nas dendrites. E depois é C, geração de impulso nervoso no neurónio pós-sináptico. Ok? Enfim, esta pergunta 10 é muito provável de sair num teste. Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo. A gente ainda não terminou esta unidade da 4.1, obtenção de matéria dos pelos seres vivos heterotróficos, porque eu ainda preciso dar aqui uma coisa aqui atrás, que é a digestão. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui e... Urra! Tchau!